para todos. A palavra está sendo pregada nos 4 cantos do mundo, seja através de rádio, de televisão, pregadores na rua, nas igrejas, em toda rua tem uma igreja, uma voz entoando, anunciando a salvação, anunciando, pregando o arrependimento e a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o tempo da salvação é esse, através do arrependimento e da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque nenhum homem se salvará pelas suas obras, mas Deus me conhece, Ele conhece o meu coração, Ele sabe que eu faço as coisas certas, Ele sabe que eu não roubo nada de ninguém, que eu não pego nada de ninguém, Ele sabe que eu não prostituo, Ele sabe que eu não faço mal, Ele sabe que eu nunca matei ninguém. Deus me conhece. Isso não vai te salvar, as tuas obras não te salvam. O fato de alguém ser uma pessoa boa no meio da sociedade não vai te salvar. A salvação só existe por um único meio aqui nessa terra. A salvação é somente através de Jesus Cristo. As tuas obras não te salvam, mas Jesus Cristo, Ele pode salvar a tua alma. Toda vez que você se achar longe de Cristo, o justo lembra, eu é um pecador. É isso, Deus. É isso que nós somos, e Paulo vai dizer no versículo 23, porque todos pecaram, os judeus pecaram, os gregos pecaram, os gentios pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória. Pastor, o que significa isso? Destituídos significa que eles foram distanciados, eles foram afastados da glória de Deus. Deus criou o homem para contemplar a sua glória. Deus criou o homem, assim como criou Adão, para que o homem pudesse contemplar a glória dele de dia e de noite. Adão contemplava a glória de Deus. Deus descia no Éden e Adão contemplava a glória de Deus todos os dias. Mas sabe o que aconteceu? Quando Adão ele peca, quando o primeiro homem comete o primeiro pecado, ali, quando o homem é lançado fora do jardim do Éden, quando ele é lançado fora da presença da glória de Deus, ele perde aquela presença, aquela glória, aquela intimidade, porque é isso que o pecado faz com o ser humano. O pecado distancia o ser humano da glória de Deus. O ser humano que um dia foi feito para contemplar e estar perto, presenciar a glória de Deus, por causa do pecado, esse ser humano agora foi distanciado dessa glória. E todos nós, quando nascemos, crescemos, fomos distanciados dessa glória. Quando chegamos à nossa fase, aquela fase que passou o tempo de criança, passou o tempo de infância, e agora você passou até entendimento, considerado como alguém agora racional, você agora passa a ter pensamentos impuros, você passa agora a ter atitudes impuras, você passa a agir de maneira impura, e por isso nós somos distanciados, afastados da glória de Deus. Mas Deus não fez o homem para estar distante da sua glória. Deus não criou o homem para estar distante da sua glória. Por mais que todos tenham pecado e tenham sido afastados da glória, da presença de Deus, Deus, Ele havia feito um plano desde a eternidade para que esse ser humano que não consegue fazer o que é bom, para que esse ser humano que não consegue fazer justiça, para esse ser humano que não consegue buscar a Deus, o plano de Deus é que através da sua graça, esse ser humano voltasse para aquela condição em que pudesse contemplar a sua glória. E o versículo que nós lemos aqui no início do culto foi exatamente o plano de Deus para trazer o homem novamente a essa glória. Qual foi o plano? E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano de Deus foi
foi entregar o seu Filho amado para que pudéssemos ser justificados não pelas minhas obras. Não é a minha obra que me justifica, não é a maneira que eu prego que me justifica, não é a maneira que eu ajudo as pessoas que me justifica, não é os lugares que eu ando que me justifica, não é a maneira que eu falo que me justifica. Quem me justifica é a obra de Cristo na cruz do Calvário. É Ele quem me justifica, é Cristo que me faz justo. A justiça que nós temos em nós não é uma justiça conquistada pelos nossos méritos, mas é uma conquista, é um sentimento de justiça conquistado pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo diz que todos pecaram e distanciados foram da glória de Deus. Mas no versículo número 24 ele vai dizer: sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Todos os pecados que vocês cometeram diante da minha paciência, todos os pecados dantes cometidos por vocês, cada um desses pecados listados, cada um desses pecados que estão sobre vocês e que vocês pagarão por esses pecados, porque os nossos pecados estão gerando um pagamento que um dia teremos que prestar contas. Porque de Romanos capítulo de número 6 versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, e todo esse salário que você está gerando durante toda a tua vida está acumulando um salário para você. A tua vida inteira de pecado está guardando, reservando um salário que lá no final você receberá. E sabe qual é o salário que o pecado tem reservado para todo aquele que vive na prática dele? O pecado está reservando a morte para esses. O pecado está reservando a morte para quem vive na prática do pecado. Pastor, mas todo mundo morre. Morre quem peca e morre quem não peca. Eu concordo contigo que todo mundo morre por causa de Adão. Todos vão morrer, todos vão passar pela morte, mas tem a diferença daquele que morre por causa do pecado e daquele que morre na prática do pecado. Pastor, qual é a diferença? Aquele que estava em pecado, mas se reconheceu como pecador, confessou os seus pecados, abandonou a vida de pecado, entregou a vida para Jesus e foi justificado por Ele. Até a sua carne vai morrer, mas a sua alma jamais morrerá. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo não morre. Aquele que está em Cristo e passa a ser uma nova criatura, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive em quem Cristo nunca morrerá. Mas todavia, aqueles que recebem o salário do pecado, na prática do pecado, experimentarão a segunda morte que Apocalipse diz. Serão lançados juntamente com o inferno, juntamente com a besta, com o anticristo e o próprio Satanás. Todos aqueles que morrerem na prática do pecado, todos aqueles que receberem a condenação por causa do pecado, passarão pela primeira morte, que é a morte do corpo, e passarão pela segunda morte, que será o distanciamento pleno de Deus, quando serão lançados dentro do lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. É isso que está reservado para aqueles que morrerem na prática do pecado. Mas para aqueles que abandonarem o pecado, serão justificados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, por que nós somos justos? Porque Cristo nos fez justos quando morreu por nós.
ali naquela cruz. O autor está dizendo no versículo 25 que ele fez isso para demonstrar a sua justiça e não a nossa, mas a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, pela paciência de Deus. E sabe o que significa isso? A paciência de Deus é que você estava vivendo naquela prática de pecado, e sabe o que você merecia quando você estava na prática do pecado? Você merecia a morte, assim como eu. O salário do que eu fazia era morte. Eu não podia reclamar se eu tivesse morrido no pecado. Eu não podia reclamar se eu tivesse descido a sepultura no pecado. E sabe por que não? Porque o salário de tudo aquilo que eu estava fazendo era o próprio pecado, mas eu estava cometendo tudo aquilo diante da paciência de Deus. É como se Deus estava olhando para nós dizendo: eu vou te dar mais uma chance. Eu errava de novo e Deus, eu vou te dar mais uma chance. Eu errava de novo e Ele, eu vou te dar mais uma chance. E eu falhava de novo, Ele dizia: eu vou te dar mais uma chance. A paciência de Deus é o motivo por você estar aqui. Foi porque Deus foi paciente contigo que você foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Cristo. Já pensou se Deus fosse impaciente como você? O que você falar? Mata, vou se prestar.